Fala pessoal, aqui quem está falando é o professor Felipe, sou aluno da UES e hoje nós vamos ter mais uma aula. Hoje nós vamos estudar vamos aprender a calcular a área de um triângulo a partir das coordenadas dos seus vértices, tá? Vamos utilizar a ferramenta GeoGebra, como a gente já utilizou em aulas anteriores, quando a gente precisou calcular, estudar as retas paralelas, as retas perpendiculares, e também quando a gente utilizou para entender, para estudar os coeficientes angulares dessas retas, tá? Vamos lá, peguem os papéis de vocês, peguem os lápis, senta aí um pouquinho e vem estudar aqui comigo. Vamos lá, galera. Para a gente começar, eu vou primeiro escrever aqui um polígono, aqui na quarta opção aqui, eu venho em polígono, tá? E vou escrever um triângulo aqui, tá? E aí, eu quero descobrir junto com vocês qual é a área desse triângulo, tá? Uma característica especial dele é que esse lado AB é paralelo ao eixo das ordenadas, né? Como a gente estudou na aula anterior, se a gente traçasse a reta aqui, ó, que liga o segmento AB, ela seria paralela ao eixo das ordenadas. Por quê? Porque quando a gente olha para os pontos, o ponto A e o ponto B têm a mesma abscissa, tá? E por isso eles estão presentes, estão contidos na reta x igual a 3. E a gente sabe que reta x igual a 3 é paralela ao eixo das ordenadas. Bom, como é que a gente calcula a área desse triângulo? E no ensino fundamental, a gente estudou, a gente aprendeu que a gente utiliza aquela formulazinha, que base vezes a altura dividido por 2 é a área do triângulo. E aí a gente vai utilizar aqui alguns conhecimentos que a gente já tem para poder descobrir as medidas aqui. A gente sabe que esse segmento AB é paralelo ao eixo das ordenadas, então a gente tem como descobrir quanto é que vale esse ladinho aqui, ó. Como é que a gente descobre? A gente pode traçar retas paralelas. Eu quero que essa reta paralela seja paralela ao eixo das abscissas e que passe pelo ponto A. Então eu vou aqui e tracei. E agora eu quero uma paralela ao eixo das abscissas e que passe pelo ponto B. Vamos lá. Pronto, traçamos. E agora, olhando para o eixo das ordenadas, a gente consegue dizer quanto é que vale esse segmento. Ó. Esse segmento vale aqui é 6 e 3. Então é fazer a diferença, né? Ó, o 6 menos o 3, dá um total de 3. Mas olha só, a gente tem esse método de calcular? Tem. Mas a gente tem outro que a gente também já estudou. E qual é, gente? É a distância entre pontos. E como é que a gente calcula? A gente pega a diferença entre as abscissas ao quadrado mais a diferença entre as ordenadas ao quadrado e a gente consegue a distância. Se a gente fosse calcular, vamos lá. A gente teria... e a distância é sempre a raiz quadrada desses valores que eu disse. 3 menos o 3 dá 0. 0 ao quadrado dá 0, né? E 6 menos o 3 é 3. 3 ao quadrado é 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Vou mostrar aqui no quadro para vocês, tá? Como a gente já estudou na aula anterior, tá? Vou só reescrever aqui, ó. Eu tenho que o meu ponto A, ele tem 3 e... Só um momento, gente... 3, 6, 3, 3. O ponto A, ele é dado por esse par ordenado e o meu B é 3 e 3. Nós já estudamos na aula anterior como é que se calcula a distância entre os dois pontos. E a distância, que é AB, é dada pela raiz quadrada de quem? Do x do A, que é o 3, menos o x do B ao quadrado, mais a distância, também 6 menos o 3 ao quadrado. E aí a gente calcula, ó, 3 menos 3, 0, 0 ao quadrado vai dar 0, né? 0 ao quadrado.
E aqui, ó, é 6 menos o 3, é igual a 3. 3 ao quadrado. E isso vai ficar igual. 0 ao quadrado é 0, tá? Todo mundo sabe. Quem não estudou, recapitula aí. 3 vezes 3 é igual a 9. Raiz quadrada de 9, todo mundo sabe que é 3. Então, mostrei aqui matematicamente, através da distância entre dois pontos, que a distância do ponto A ao ponto B é 3. Mas também mostrei graficamente ali para vocês no GeoGebra. Agora, recapitulando lá para o aplicativo, nós precisamos determinar qual é a altura desse triângulo. Mas aí a gente percebe uma coisa. Aqui é a distância entre ponto e segmento. Eu poderia usar a distância entre ponto e reta, mas eu também posso observar uma coisa. Eu posso traçar a reta paralela de novo, que passa pelo ponto C e é paralela ao eixo Y, o eixo das ordenadas. E eu também consigo passar pelo ponto B uma paralela ao eixo Y, que é o eixo das ordenadas. E aí eu consigo saber a distância dessa reta a essa reta, a menor distância. E a menor distância é justamente aqui, ó. Está aqui demarcada no meu eixo das abscissas. E essa distância é 7 menos o 3 é 4. E agora eu tenho todas as informações. Eu tenho que a minha altura é 4 e a minha base é 3. E agora eu consigo determinar a área através da fórmula que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, que é a área do triângulo, voltando aqui para a lousa, a área do meu triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. A minha área vai ser igual, a base é 3, a minha altura é 4, dividido por 2. Então, significa que a minha área vai ser 3 vezes o 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Acabei de descobrir a área. Mas o GeoGebra também ele me ajuda numa situação. Eu consigo determinar a área desse triângulo a partir de uma função do próprio GeoGebra. Vou mostrar para vocês. Tá? Ó, aqui em cm ao quadrado, eu posso calcular a área só tocando no meu polígono. Ele me dá a área, tá? E a área desse triângulo, como eu já mostrei para vocês, é igual a 6. Ponto. Aqui a gente aprendeu a calcular essa área desse triângulo quando ele tem um lado paralelo ao eixo Y, o eixo das ordenadas. E agora, se eu tivesse um triângulo que tem o lado paralelo ao eixo X, o eixo das abscissas, como é que eu calcularia essa área? Vamos lá, deixa eu apagar aqui, rapidinho. Só enquanto a gente vai recapitulando. Tá? A gente aperta com o botão direito, perdão. E só ir apagando os objetos. Vamos lá. Vou apagar esses 3 pontinhos também. Bom, gente, agora, como a gente já aprendeu a calcular a área de um triângulo que tem um lado paralelo ao eixo Y, agora vamos aprender a calcular a área de um triângulo quando ele tem um lado paralelo ao eixo X. Tá? E olha só. Vou agora escrever aqui esse lado paralelo e vou escrever o meu triângulo. Vocês percebem que esse triângulo não é tão usual assim, porque geralmente o ponto C é sempre voltado para cima, ele está para baixo, mas o método de calcular vai ser sempre o mesmo. Tá? E aí o que acontece? A gente tem como descobrir quanto equivale o segmento AB? Tem sim. Ele é tranquilo. A gente tem os pontos aqui, a gente poderia calcular através da distância entre pontos. Tá? Mas como ele é paralelo, basta calcular qual é a diferença entre eles no eixo
X, no eixo das abscissas. E como é que eu faço isso, professor? Traço uma paralela, tá? Vou passar um ponto no ponto A, uma paralela ao eixo Y, eu consigo justamente, ó, eu sei que o ponto A passa no ponto 3, no eixo X. E o ponto B? É fácil, traça uma paralela também. Ó, gente, como eu não toquei no eixo X, no Y, não apareceu a minha reta. Eu vou passar... Opa, deu um problema. Agora, gente, eu vou passar uma paralela do ponto B ao eixo Y. Que aí eu consigo determinar uma reta que toca o eixo X onde eu quero. E aí, o que a gente acontece? A gente consegue determinar a distância do ponto A ao ponto B. E a distância vai ser o 9, que é a abscissa do ponto B, menos o 3, que é a abscissa do ponto A. Fazendo essa diferença, a gente descobre que a distância é igual a 6. E a altura, professor, como é que a gente vai descobrir? Calma. A gente agora passa uma paralela do ponto C traçando no ponto B. E aí a gente consegue dizer onde é que o ponto C, qual é a reta que toca o eixo Y e também toca o ponto C. E agora, traçando uma reta paralela do ponto que passa pelo ponto A e é paralela ao eixo X, a gente também tem qual é a reta que toca no eixo Y e que passa pelo ponto A e B. E agora a gente basta calcular a distância, que é 4 e o 1. Ou seja, a altura vai ser a diferença entre esses valores. E o valor absoluto entre a diferença desses valores. E o valor é 4 menos 1 vai dar igual a 3. Ora, a gente já tem a nossa altura e nós já temos a nossa base. A nossa base, a base ela está invertida, mas ela continua sendo a minha base, tá? A minha base vale 6 e a minha altura vale 3. Então aqui na lousa, tá? A gente vai representar aqui, ó. A área do meu triângulo também é base vezes altura. Base vezes altura. A minha base é 6, a minha altura é 3 e eu vou dividir por 2, tá? Como está exemplificado aí. E fazendo a multiplicação, 6 vezes o 3 dividido por 2 vai dar igual. Vamos lá. Fazer passo a passo. 6 vezes o 3 dá 18. 18 dividido por 2 vai dar igual a 9. 9 unidades de área, tá? E aí, a gente achou o valor da área desse triângulo a partir da fórmula e de alguns conhecimentos que a gente tem em relação ao plano cartesiano. Mas nem sempre questões que são cobradas no SPAES, no Enem, que vão pedir esse conhecimento, vai ter um lado paralelo a algum eixo. Então, voltando para o slide, voltando agora para o GeoGebra, a gente vai ter que... A gente pode calcular a área para provar que a área está verídica, tá? Coloquei aqui, ó, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na oitava opção, a gente vem em área e aí basta clicar em cima do triângulo, que ele me dá a área. E a área desse triângulo é igual a 9. Vou arrastar aqui para tirar de cima, tá? E aí, como eu falei, existem questões do Enem, de vestibular, de SPAES, que nem sempre vai me dar um lado paralelo a um eixo, tá? Então a gente tem que fazer um estudo também de triângulos e não tem nenhum lado paralelo a algum eixo. E aí a gente vai fazer agora. Esse, a priori, já é o caso mais difícil, tá? Mas aí, ao final, eu vou mostrar para vocês que existe uma maneira mais simples de fazer o cálculo dessa área, tá? Deixa eu só apagar aqui
essas informações, tá? Eu poderia ter deixado os pontos, mas não vou. E vamos lá. Vou aqui desenhar um polígono, um triângulo, na verdade. Eu tenho aqui. Eu tenho esse triângulo. Bom, e agora, como é que eu vou calcular a área dele? Tá? A gente tem aqui todos os segmentos. O segmento A, que é esse daqui, ele mede 7,07. A gente tem o segmento B, que vale 6,08. E temos o segmento C, que vale 4,12, né? Mas aí, como é que a gente calcula a área desse triângulo? Bom, olha só. O que a gente pode fazer? Eu posso construir um retângulo de maneira inteligente. Olhem só. Eu vou pegar o ponto A e traçar uma paralela com o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, tá? Eu também vou fazer isso com o ponto C, tá? E agora, a gente já tem dois lados do nosso retângulo, ou que pode virar um quadrado, né? Dependendo do nosso triângulo. E agora, vou traçar com o ponto B e o eixo X. E agora, do ponto C com o eixo X. E daí eu já consigo construir um retângulo, né, gente? Ó. Tá? E daí eu consigo descobrir ou tentar descobrir qual é a área desse meu triângulo. Bom, como é que a gente pode fazer? A gente sabe que... Perdão, só um errinho aqui. A gente sabe que a área desse triângulo vai ser a área desse retângulo, tá? A área desse retângulo menos a área desse triângulo, menos a área desse triângulo, menos a área desse triângulo. E a gente já sabe como calcular a área desses três triângulos. Gente, só um momento, deixa eu só apagar essas informações aqui, ó. B, C, A, tá? Só um momento. Tá? Então, enquanto eu apago aqui. Temos essa opção aqui. Deixa eu apagar também aqui do nosso triângulo, né? Pronto. Agora ficou mais bonitinho. E aí, o que a gente faz, gente? A gente precisa calcular a área desse triângulo menor, que é o triângulo AEB. Precisa calcular a área desse triângulo ADC. E também precisa calcular a área desse outro triângulo, BCF, né? Vamos lá. Como é que a gente calcula? Através daquele nosso conhecimento. Curiosamente, nós temos que esse triângulo aqui, ó, que é o ABE, tem seus dois lados paralelos aos eixos, né? Esse AE é paralelo ao eixo Y e esse EB é paralelo ao eixo X. Vamos lá. A gente sabe, ó, que se a gente traçasse uma paralela aqui, ó, uma perpendicular, no caso, uma paralela no ponto A ao eixo X, ou uma perpendicular do ponto A ao eixo Y, ele tocaria o eixo Y, essa reta tocaria o eixo Y no ponto 6. E aqui eu já tenho uma reta que toca o eixo Y no 2. Então, para a gente calcular a área, a gente já tem a altura. E qual seria a base? A base está aqui, ó. Se eu traçasse uma perpendicular ao eixo X, passando no ponto B, é isso que eu vou fazer agora para facilitar. Agora eu vou traçar uma perpendicular que passa pelo ponto B e é perpendicular ao eixo X. E aí eu consigo dizer qual é essa distânciazinha, ó, do segmento EB, que é 1. E a altura, eu vou traçar uma perpendicular
que passa pelo ponto B e é perpendicular ao eixo X. E também vou traçar uma perpendicular ao ponto A, ao eixo Y, que passa pelo ponto A. Isso é só para a gente demarcar as medidas da nossa altura e da nossa base. A nossa base é o segmento. A nossa base é o segmento EB. E a distância aqui ó, é de 1. E a minha altura é o segmento AE, que vai ser igual a 6 e o 2. Que é 6 menos 2, que é igual a 4. Tá? E agora eu vou só não exibir rótulo. Não exibir objeto. Porque a gente já sabe quais são as medidas. Tá? E aí, vamos aqui só fazer um estudo da área desse triângulo. Para especificar ele, eu vou escrever aqui na lousa que é o triângulo ABE. E a área desse triângulo vai ser dada pela fórmula base vezes altura, dividido por 2, né? E a minha base vale 1 e a minha altura, que a gente já estudou, que vale 4, tá? E aí 4 vezes 1 é 4 e dividido por 2, 2. Então se liga que a área desse triângulo é 2. E como eu já falei anteriormente, eu vou escrever aqui, a área do nosso triângulo desejado, que é o triângulo ABC, vai ser igual à área do retângulo, eu vou escrever em R, área do retângulo, menos a área do triângulo ABE, menos a área do triângulo ACD, menos a área do triângulo BCF, né? Vai ser isso aí. Então, essa área que a gente procura, a gente já sabe uma coisa. A gente já sabe a área desse triângulozinho aqui, que é 2. Tá? Voltando agora para o GeoGebra, a gente consegue também determinar a área desse triângulozinho aqui, ó. A gente sabe que a altura vai ser a diferença entre o 7 e o 6, que vale 1, e a nossa base, que aqui no caso ela está invertida, mas vai continuar sendo base, ela é justamente ó, a diferença entre o 10 e o 4. Fazendo essa diferença, a gente sabe que é 6. E a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Fazendo essa diferença, a gente compreende que é 1 vezes o 6. Não vou na lousa, tá? É 1 vezes o 6 dividido por 2. Tá? Fazendo essas continhas aí, 1 vezes 6 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, a área do triângulo ACD também vai ser dada pelo número 3. Né, ó? Vou só escrever aqui, bem rapidinho. Perdão que ficou pequeno. Vai ficar, lá, 3. E agora nos falta calcular a área do retângulo e a área desse triângulo, do triângulo BCF. A área do triângulo BCF. Vamos lá agora voltar. A gente percebe logo de cara que ele é o maior triângulo. Então, consequentemente, ele vai ter a maior área. A gente sabe. Para a gente calcular, a gente pode usar nossos conhecimentos. Tá? A gente pode usar os nossos conhecimentos. A gente vai pegar esse ponto B, traçar a perpendicular ao eixo X. E aí a gente consegue dizer qual é o tamanho da nossa base, que é 5, 10 menos o 5, ou a distância em módulo do 5 até o 10. E também a gente já tem a nossa distância do ponto C ao ponto F, que é a distância entre o 7 e o 2. A gente sabe que 7 menos 2 é 5 e 5 menos o 10, ou 10 menos o 5, a distância em módulo, vai ser 5 também. Então, a nossa área
desse triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, tá? Que é o triângulo BCF, vai ser dada por base vezes altura dividido por 2. A base é 5 e a nossa altura também é 5. Dividido por 2, vamos lá. 5 vezes 5 vai dar 25 e 25 dividido por 2 dá exatamente 12,5, né? Eu tenho 25. Eu tinha 25 bombons. E dividir para duas pessoas, a gente vai conseguir encontrar um resultado igual a 12,5. Tá? Então, a gente já tem as áreas. Na verdade, nem todas, né? Falta do retângulo. Voltando ali no GeoGebra, a gente consegue determinar bem tranquilo qual é a área desse retângulo. E também já foi estudado por vocês que a área de um retângulo é dada por base vezes altura, certo? E quem é a base desse retângulo? É a distância do ponto E ao ponto F. E a distância vai ser do 4 ao 10, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a minha base é 6. E quem é a minha altura? É a distância do 2 ao 7. Se a gente fizer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, olha, a distância do 7 ao 2 é 5. E a distância do 4 ao 10 é 6. Então, a área, vou escrever aqui embaixo, a área do meu retângulo, que é base vezes altura, vai ser igual a base é 6 e a altura é 5. Então, a área do meu retângulo é 6 vezes o 5, que é 30. Então, a gente já consegue determinar, fazendo essas continhas, a área do nosso triângulo. E a área do nosso triângulo vai ser menos 2, menos 3, vai dar menos 5. Menos 5 menos 12,5 vai dar igual a menos 17,5. Fazendo essas contas, tá? A gente vai encontrar como resposta 12,5. Vai ser a área do nosso triângulo, tá? 30 menos 17,5 a gente encontra como resposta 12,5. E aí eu vou mostrar para vocês matematicamente no GeoGebra que a área desse triângulo, como a gente deseja, aqui eu venho em área, tá? E aí eu coloco, eu acho que vai aparecer do retângulo, a área do retângulo é 30, como a gente mostrou, só que aí eu quero do triângulo, então eu vou apertar aqui, ó. Eu vou fazer o polígono desaparecer. E eu quero agora a área do triângulo. Eu fiz ele desaparecer e eu quero a área do triângulo. E eu tenho que encontrar como resposta 12,5. 12,5. Tá? Aqui é porque está em linguagem diferente. Eles utilizam um ponto como vírgula. Tá? E a gente usa vírgula, por isso tem essa diferença. Mas aí está representado 12,5. Tá? E aí prestem atenção. Vocês perceberam que esse método é muito trabalhoso, né? Ele é um método muito trabalhoso. Então, existe um método mais simples de se trabalhar a área do triângulo através dos vértices das coordenadas dos vértices. Eu posso utilizar o determinante. Vocês perceberam que para me encontrar a área desse triângulo, eu utilizei a área do retângulo menos a área do triângulo, que eu vou chamar de 1, que é o triângulo ABE. Também utilizei menos a área desse triângulo aqui em cima e menos a área desse outro triângulo. Mas existe uma maneira bem mais simples de calcular, que é através do determinante. E como é que eu calculo isso, tá? Ó, eu vou olhar para os vértices do meu triângulo. Eu não quero a área do triângulo A. Eu quero a área do triângulo A. A área do triângulo ABC. Quem são os vértices do meu ponto A? Tá? Voltando aqui no GeoGebra. O A é
4,6, tá? 4,6. O meu B é 5,2 e o meu C é 10,7, tá? Agora, voltando aqui, o A é 4,6, o B vai ser igual a 5,2 e o C é igual a 10,7. Ou seja, eu tenho os meus pontos. E aí, o que é que eu faço? Aquela linguagem que a gente tinha da área do retângulo menos aquelas outras áreas, eu posso ter em mente como sendo um determinante, tá? E o determinante a gente já estudou em anos anteriores e também a gente já fez até uma recapitulação. E aí, perdão, gente, não é B, é o D de determinante. Foi só para saber se vocês estavam atentos, tá? E aí a gente tem que ter a distância em módulo do determinante dividido por 2 vai ser igual à área do meu triângulo ABC. E como é que vai ser? Eu vou fazer esse determinante. Vai ser o ponto A, o ponto B e o ponto C. E aqui, para completar, num determinante 3 por 3, eu vou acrescentar 1 em 1. Tá? E aí, como é que a gente calcula esse determinante? Eu vou escrever ele dessa maneira aqui, ó. 4, 6, 5 e 2, 10 e 7, 1, 1, 1. E vou reescrever o 4 e o 6, o 5 e o 2, e o 10 e o 7. Então, gente, ó, reescrevi aqui, ó, o 4, o 6, o 5, o 2, o 10 e o 7, para a gente responder, para a gente encontrar o valor desse determinante, fazendo aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8, vezes 1, 8, tá? 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 10, aqui ainda é mais, aqui é todo mundo positivo, né, ó. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 10 dá 60, 1 vezes 5 vai dar 5, 5 vezes o 7 dá 35, e agora começa as multiplicações que vêm acompanhadas do sinal negativo. 6 vezes 5 vezes 1, 6 vezes 5 é 30, vezes 1 é 30, e é negativo. 4 vezes 1 é 4, vezes o 7 vai dar 28, né? Menos 28. E 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes o 10 vai dar 20, menos 20. Tá? E agora eu vou fazer essas continhas, ó. O 60 menos o 30 já dá o quê, ó? 30 positivo. O 20 e o 35, eu tenho 35 positivo, menos o 20 vai dar um total positivo de 15. E o menos 28 mais o 8, o 28 é maior, então acompanha o sinal negativo. E do 28 eu estou tirando o 8, fica 20. Fazendo essas continhas, do 30 eu tirando 20, fica 10. E o 10 mais o 15 vai dar 25. Ou seja, eu vou ter que, escrevendo aqui em cima, o determinante em módulo dividido por 2 é igual à minha área do meu triângulo ABC. E o meu determinante deu 25. Então, o módulo dele também vai ser igual a 25. Então, significa que a área vai ser 25 dividido por 2, que é igual à área do ABC. Então, a área do triângulo ABC é igual a 12,5. Ou seja, eu mostrei para vocês 2 métodos de calcular, tá? Eu acredito que através das coordenadas dos vértices é mais simples, tá? Do que ter todo aquele trabalho, mas você também pode fazer toda a construção geométrica, que ela também é muito interessante, e eu acho até mais... Fica muito mais bonito matemática. Mas você também pode usar essa regrinha aqui, ó, através das coordenadas do nosso vértice. Dos vértices
dos pontos do triângulo, tá? Bom, gente, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso, tá? Tem uma lista com alguns exercícios no livro relacionado ao conteúdo, página 66, tá? Eu queria que vocês resolvessem, me enviassem, tá? E é isso. Espero que tenham compreendido. Caso vocês tenham dúvida no que foi dito, podem entrar em contato comigo através das redes sociais, de alguma plataforma, que eu vou estar postando alguns vídeos para vocês, curtinho, explicando o que vocês não conseguiram entender. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.